Estamos de volta com a aula número 4, com um conteúdo novo, estrutura da matéria, e eu sou a professora Aline. Bom, primeiro, vamos começar falando um pouquinho de estrutura da matéria, tá? Que é o nosso foco durante essas aulas aqui. Falaremos sobre os modelos atômicos dos átomos. Como a gente já havia estudado um pouquinho nas aulas passadas, falamos um pouquinho sobre os átomos, né? Nessas aulas que virão, vamos nos aprofundar um pouco mais. Então, nós sabemos que o quê? Que os átomos, eles formam a matéria, né? E aí eu trouxe essa informação para vocês, que inclusive está no material de vocês, do Currículo em Ação. Você sabia que a primeira descrição sobre o átomo foi elaborada a partir das ideias de Demócrito e Leucipo, ambos filósofos gregos? Demócrito enunciou que a matéria era composta de partículas indivisíveis. Com o advento da tecnologia, o avanço da ciência, foi descoberto que existem partículas ainda menores no interior dos átomos. E a ideia de Demócrito ficou ultrapassada. Então, a ideia de que existe algo que forma a matéria, ela vem de muito tempo. Demócrito e Leucipo, de 400 e tralala anos antes de Cristo. Então, é muito antiga essa ideia. Tá? Então, para eles, o que era? Era uma partícula que não podia se dividir, né? E era isso que eles tinham em mente, tá? Porque ninguém consegue ver um átomo a olho nu. Então, eles imaginavam, tá? O tempo foi passando, e aí vieram outros cientistas que, com o avanço da tecnologia, tornaram essa ideia de Demócrito ultrapassada. Devido aos experimentos, análises, observações, experimentos e eles fizeram, tornou essa teoria de Demócrito meio ultrapassada. Mas Demócrito foi o filósofo que deu início aí nesse pensamento aí de que toda a matéria é formada por alguma coisa, tá? Bom, o material de vocês traz já logo de cara atividade número 1, com algumas questões que vão fazer vocês refletirem. Eu achei melhor começar por essas questões, para vocês irem já pensando durante a explicação que eu vou dar depois a respeito dos modelos, tá? Para vocês irem pensando aí nas respostas, que depois vocês responderão no caderno, tá? Bom, atividade 1. Conhecendo o processo e investigação científica dos modelos atômicos já estudados. Primeira perguntinha que vem. Caso seja desafiado a propor um modelo que demonstre a representação de um átomo, como faria? E faltou um O ali, hein? Como faria? Então, olha, os modelos, gente, o próprio nome já diz, é um modelo, tá, de alguma coisa. Aqui no caso, a gente está vendo os modelos de átomos, modelos atômicos, tá? Então, esses modelos, eles são criados para representar, para demonstrar objetos ou matéria, teorias que acontecem, tá? Então, eles são usados para apresentar isso para uma comunidade, uma sociedade, tá bom? Então, os cientistas, eles usavam e usam muito de modelos para mostrar para a gente como é que as coisas funcionam, tá bom? Mas e aqui essa perguntinha? Caso você seja desafiado a propor um modelo que demonstre a representação de um átomo, como faria? Vão pensando. A próxima questão. Quais são os critérios que os cientistas levaram ou levam em consideração para apresentar ou propor um modelo representativo que não pode ser visto a olho nu? Olha só que eu falei para vocês. O átomo ele não é visto a olho nu. Então, como, né? Que critérios os cientistas usaram e usam para poder montar um modelo que represente um átomo que não pode ser visto a olho nu? Tá? Quais são esses critérios? O que eles usam? Vão refletindo, a gente vai ver depois aí a evolução dos modelos atômicos. Próxima questão. Você já tentou explicar algum fenômeno físico na qual somente você vivenciou para alguma pessoa sem tal experiência?
Se sim, como você explanou? Como que você explicou essa experiência para essa pessoa? Você presenciou esse fenômeno físico, tá? Esse fenômeno físico, esse fenômeno químico, um fenômeno. Como você explicou esse fenômeno para a pessoa que não viu, tá? Como no caso dos modelos atômicos, os cientistas, eles tinham que explicar para as pessoas, para a sociedade, o modelo, como que era um átomo, como que você faria isso no lugar deles? Próxima questão. Você já pensou por que os modelos científicos são limitados? Como assim limitados? Porque os modelos científicos, eles podem ser refeitos, né? Eles podem ser alterados por outros cientistas ou pelo mesmo cientista, tá? Devido ao avanço da tecnologia, a continuação dos estudos, o aprofundamento dos estudos, das observações, dos experimentos. Então, esses modelos, eles vão sendo alterados aí e ficando mais concretos para a gente, para que a gente consiga entender melhor como é que ele funciona, tá? Bom, aí a gente tem aqui os cientistas que elaboraram os modelos atômicos. Tá? Então, a gente vai trabalhar aí principalmente com Dalton, foi o primeiro, depois o Thomson, Rutherford e Bohr. Tá? São esses quatro que, quando vocês ouvirem falar em modelos atômicos, são esses quatro principais que vocês ouvirão falar, tá? Bom, a pesquisa de vocês está em cima deles, então prestem atenção. Aqui eu trouxe a evolução dos modelos atômicos. Tá? Olha, ele diz o seguinte aqui: a ciência ela é mutável, tá? Ela sofre mutação, ela vai se alterando. E constantemente os modelos são revistos e sofrem alterações. E isso não seria diferente com os modelos atômicos, que passaram por diversas mudanças ao longo do tempo. Sim, diversas mudanças. Então, olha só. O primeiro cientista que veio com a ideia do átomo foi Dalton, tá? Dalton, ele chamou o átomo de bola de bilhar. Por que de bola de bilhar? Porque para ele, o átomo ele era uma esfera maciça. O que quer dizer maciça? Totalmente preenchido internamente, tá? Como se fosse uma bola de bilhar mesmo. Então, uma bola maciça, indivisível, não podia se dividir e indestrutível, não podia se destruir, tá? Então, para Dalton, esse era o átomo, o modelo atômico de Dalton era isso. Então, para ele fazer com que as pessoas pensassem um pouquinho sobre o que era o átomo, ele trouxe aí o exemplo da bola de bilhar, tá? O que serviu para que outros cientistas conhecessem o átomo e continuassem a estudá-lo e trouxessem outros modelos para nós, tá? Como foi o exemplo daí de Thomson, que foi o próximo cientista que trouxe para nós o segundo modelo famoso aí do átomo, tá? Thomson, o que ele fez? Ele chamou o átomo de pudim de passas. Por que ele chamou o átomo de pudim de passas? Para Thomson, o átomo ele era esférico, tá? Ele era uma esfera, assim como para Dalton, mas ele tinha a presença de partículas negativas, os elétrons, tá? Ele tinha os elétrons. Então, o Thomson, ele percebeu que o átomo ele tinha os elétrons, mas ele também tinha as partículas positivas nele. Então, o elétron, a partícula negativa estava dentro do átomo, assim como a partícula positiva também estava dentro do átomo, ainda como uma esfera maciça, tá? Ele derrubou a ideia de Dalton quando ele descobriu essa partícula negativa e sugeriu a presença do próton com partícula positiva. Aí ele derrubou a teoria de Dalton, porque ele disse que os átomos eles eram divisíveis, eles poderiam ser divididos, ao contrário do que Dalton dizia, certo? E aí, através dessa pesquisa de Thomson,
Veio Rutherford, que é o terceiro cientista famoso aí, com o terceiro modelo atômico, tá? Esse aqui. Também muito famoso, que trouxe para a gente o sistema planetário, que era como ele chamava o modelo dele, o modelo atômico dele, do átomo, né? Sistema planetário. Por que sistema planetário? Porque ele percebeu que o átomo, ele não era uma esfera maciça. Ele tinha espaços entre ele. Um exemplo é esse daqui, tá? Ó, que vocês estão vendo aqui, um desenho que eu coloquei. Ele tem espaços entre ele. Ele percebeu isso. E que as partículas negativas, os elétrons, eles ficavam ao redor do núcleo. Ele passou a chamar de núcleo onde estavam as partículas positivas. Aqui. Então, a eletrosfera, onde estavam os elétrons, ficavam ao redor do núcleo, tá? E os elétrons sempre em movimento, tá? Os elétrons, as partículas negativas, sempre em movimento ao redor do núcleo. Esse era o modelo de Rutherford, tá? Então, outra coisa que ele costumava dizer era comparar esse modelo atômico dele com uma bola de tênis num estádio de futebol, por exemplo. Ele falava que a bola de tênis no estádio era o núcleo, tá? A bola de tênis, o núcleo, no meio do estádio, e as arquibancadas ao redor da bola de tênis era a eletrosfera, com os elétrons. Tá? Ele fazia essa comparação também para que as pessoas conseguissem entender o que ele estava pensando. Tá? Então, os modelos servem para isso, principalmente os modelos atômicos. Afinal, a gente está falando de átomo, né? Que a gente não consegue ver. Então, a gente imagina como seja. Mas e aí? Os cientistas começaram a ver algumas falhas nesse modelo de Rutherford, principalmente relacionado ao movimento dos elétrons. Tá? Eles ficavam ao redor do núcleo, mas como? Por que eles ficavam ali girando ao redor do núcleo e não caíam? Eles ficavam ali. Como? Aí veio o Bohr, Niels Bohr, que é o último cientista aí dos modelos atômicos, para explicar o que acontecia, tá? O Bohr, ele usou muito, lógico que ele, Bohr e Rutherford trabalharam juntos nesse último modelo, tá? E ele trouxe para a gente os níveis da eletrosfera. A eletrosfera, onde estão os elétrons, ela é formada por camadas, tá? Por 7 camadas, de K a Q. Tá? Então, são 7 camadas que formam aí a eletrosfera. E cada camada tem um nível de energia, tá? Onde esses elétrons circulam. Eles não ficam aí girando aleatoriamente, eles têm uma certa regra ali para girar, tá? Porque cada camada tem ali o seu nível de energia, tá? Bom, hoje a gente sabe que o átomo ele é formado por 3 subpartículas, tá? As partículas subatômicas que a gente chama prótons, elétrons e nêutrons. Tá? Os prótons que têm carga positiva e os elétrons que têm carga negativa e os nêutrons que ficam junto com os prótons no núcleo, que são neutros. Tá? Esse número, como eu já disse para vocês, ele pode variar, tá? A quantidade de elétrons, prótons e nêutrons no átomo varia de acordo com o elemento químico a que ele pertence, a situação em que ele está, a temperatura, a pressão e tudo isso, tá? Bom, depois dessa explicação, vocês vão se aprofundar um pouquinho mais em um cientista que apresentou o modelo atômico. Então, vocês farão uma pesquisa. Nessa pesquisa, vocês escolherão um cientista que estudou e apresentou o modelo atômico. O que vocês vão pesquisar?
a sua história de vida. Vão ver a história de vida desse cientista e o seu processo investigativo. O que ele estava fazendo, o que ele estava pesquisando, como ele pesquisou para chegar à teoria dele, ao modelo atômico dele. Tá? Essa é a pesquisa de vocês dessa primeira atividade aqui, desse conteúdo, ok? Bom, espero que vocês tenham aí entendido, compreendido a atividade, a explicação, se aprofundem mais nessa pesquisa e na próxima aula eu trago mais informações sobre os modelos atômicos para vocês, ok? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.